Secretária, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Bom, desculpe aí o equívoco do atraso, né? Porque assim a gente foi informado que era 11h30, enfim, a gente deu uma atrasadinha. Mas não tem problema não. Mas estamos aqui. A secretária vem acompanhada também com eu esqueço o nome, a Bruna, né? Com a Bruna. A Bruna que é a coordenadora, né, Bruna, de imunização no município. Bom dia. Falei correto, Bruna? Bom dia. Na verdade, eu sou enfermeira da vigilância. A coordenadora é a Vanessa e ela está de férias. E eu estou substituindo ela na vacinação. Então eu não errei isso, na coordenadora interina, nesse né? Momento estou. Não, nesse momento. Agora vamos começar então, Bruna. Daqui a pouquinho eu vou falar com a secretária, né? Peraí, eu já vou falar agora. Eu já vou falar com a secretária. Eu quero mostrar uma imagem para ela. Eu já vou começar com uma polêmica aqui, secretária. Ai, Jesus. Né? Não, mas uma polêmica do bem. Né? Perguntar à senhora. Pode colocar essas imagens. Eu pediria que as duas dessem uma olhada nessas imagens. Isso aconteceu agora há pouco na cidade coirmã, cidade vizinha aqui de Costa Rica. Um trabalho muito belíssimo, né, que vem acontecendo lá. O que foi, Carlos? Nós ensaiamos aí 500 vezes para colocar o vídeo. Aí hoje você ficou nervoso, não está achando? Vai lá, você acha que, secretário, enquanto ele consegue essa imagem novamente para a gente aí, né? Vamos falar então, Carlos, volta ao normal aí você tem mais tempo para procurar. Quando tiver ok aí, você me avisa aqui, tá bom? Bruna, como é que está a vacinação? Teve gente aqui que perdeu dose, não perdeu dose, teve idoso que deixou de ir tomar a segunda dose. Quanto à Covid, como é que está esse trabalho? Bom, da Covid, como você falou, está devagar, não depende de nós, a nível Brasil, né? Depende da produção da vacina e ninguém vai perder a dose. Não perde-se a dose. Quem faz parte dos grupos prioritários não perde a dose. Os idosos, a gente está hoje na fase dos idosos e estamos vacinando os idosos, assim, na última campanha a gente vacinou os idosos acima de 63 anos. Os que não foram contemplados, porque não puderam ir, não ficaram sabendo, eles podem procurar na próxima vacinação. Os grupos eles são cumulativos, então não perde. Se o idoso tem 70 anos, 80 anos, naquele primeiro momento não quis tomar ou não ficou sabendo, ou estava com Covid, ou naquele momento, por qualquer motivo, não pôde tomar, ele pode estar comparecendo nas próximas vacinações. Tanto é que a gente não coloca idosos de 63 a 64, é sempre acima de 64, acima de 65, independente da idade, é acima daquela faixa etária. Então não perde. A segunda dose, isso de primeira dose, né? Primeira dose, só chegar lá na hora que vai ser vacinado, levando, obviamente, um documento, né, de comprovação da idade, nessa faixa etária de idade. E a segunda dose não perde. Pode acontecer na data da vacinação, ele não ter ficado sabendo, ou por algum motivo, a gente sabe que tem os idosos que dependem, né, da carona de algum filho, de algum familiar, ou mora em fazenda, e naquele dia não teve como ir. Ele pode procurar a vacinação depois, na próxima campanha, ou ele pode estar entrando em contato com a gente, para a gente agendar em tempo oportuno, né, para fazer a dose, ou a gente liga, aqueles que não vão para tomar a segunda dose, como a gente já tem os nomes de quem teria que ter ido, a gente liga e orienta a estar procurando na secretaria ou na próxima vacinação, a gente sempre organiza uma forma de tomar. Porque agora aqui, um ouvinte aqui, a Thaisa Itângela, né, eu acho que é isso daqui, ela pergunta, 64 ou 63? Na última vacinação, nós abrimos para 64 anos. Nós tínhamos 70 doses que sobraram do dia anterior. Para 64 anos. A gente sempre abre a campanha, a gente sempre explica como que organiza. Nós temos um pré-cadastro lá na secretaria, que são os cadastros das agentes de saúde que fazem na residência e aquele cadastro que é feito pelo site da prefeitura. Nós compilamos todos esses dados, separamos por grupos, por idade. A gente vê quantas vacinas a gente vai receber, se vão receber, 300 vacinas, e nós temos 200 idosos naquela idade, a gente sabe que vai sobrar, então eu consigo abrir para mais uma idade. A gente vai trabalhando dessa forma para não ficar aquela fila imensa de gente que vai ser mandada embora sem vacina. Exato. Bruna. Chegando na parte do 63, a gente abriu para 64 anos.
E aí a gente terminou a fila, não tinha mais ninguém e a gente ainda tinha algumas doses lá com a gente. Aí teve alguns idosos de 63 que procuraram depois desse horário. Como a gente já tinha terminado a fila, faz parte do mesmo grupo que é acima de 60 anos. Eu posso vacinar se chegar algum de 63 lá. A gente não abre para todos porque realmente não tem, mas se porventura sobrar alguma dose de frasco aberto, né, que tem aquele horário, Sim. e chegar algum idoso lá, a gente pega o número e fala, ó, se sobrar daqui meia hora a gente te liga, a gente organiza, mas é daqui, lá na campanha, lá no momento. Tanto é que às vezes falta 10 minutos e chega um idoso, eu converso, explico, para não abrir um frasco faltando 10 minutos, porque senão eu não consigo finalizar aquele frasco. Então a gente conversa, organiza, algumas vezes vou até na casa depois, para não abrir um frasco, para hipótese alguma perder nenhuma dose. Porque não pode, né? Não já pode, é, jamais, a gente já não é pode. muito pouca o que vem, né? Pouca pela vontade de vocês vacinar, né? Agora uma pergunta aqui, que surge aqui. Eu tenho 65 anos, tomei a primeira dose, moro na fazenda, já faz mais de 32 dias que eu tomei a primeira dose. Eu vou poder tomar a segunda? Sim. Perde o efeito a primeira? Não perde? Não perde. A gente segue o manual da vacina, a bula da vacina, né? Que tem uma bula, como se fosse um medicamento, ela tem a bula da vacina. A gente segue o intervalo que foi estudado lá na bula da vacina. Porém, existem estudos, já está em fase de estudos, a eficácia dela, está até falando que a eficácia dela é maior quanto maior o intervalo. Por isso que a gente sempre faz a segunda dose próximo do intervalo limite. Sim. Mas se porventura aquela pessoa não conseguiu tomar dentro desse tempo, não perde eficácia. Pelo contrário, já existem estudos que comprovam que ela melhora ainda a eficácia. Só que a gente não fica esperando, porque senão a pessoa não vai ser imunizada nunca. Então a gente faz dentro desse tempo. Mas se porventura ela não conseguiu, fazendo, acontece muito isso. Não conseguiu vir naquele dia, o dia que ela vem para a cidade, ela procura a unidade ou procura nós lá e a gente vai tentar organizar para fazer essa vacina. Hoje eu fiz a vacina de uma senhorinha que já tinha passado, ela tem acho que 70 e alguma coisa, e já tinha passado do prazo, mas é fazenda, ela não pega telefone. Hoje de manhã eu tive um caso assim. E ela foi lá e eu tinha dose e eu fiz para ela. Por isso que a gente insiste e fala sempre, olha, é importante você manter o seu cadastro atualizado no ESF, aonde você é atendido, né? Mas eu moro na zona rural, procure o posto central, acho que é o que atende a zona rural, regularize o seu cadastro, o número de telefone, que às vezes tem um número de telefone antigo lá, você troca o número, não comuniquem depois, meu amigo, olha, você acaba às vezes perdendo aí privilégios, né? Olha, o Daniel Vieira, ele diz, eu faço 63 em julho, apesar de não parecer, posso tomar a vacina? Se você comprovar via documento, claro que sim, né? Sim. O Luiz Duarte, ele pergunta, a próxima campanha é para maiores de 63 anos? Então, a gente não consegue prever exatamente a qual idade que a gente vai vacinar. Por quê? Porque eu não sei quantas doses, eu sei quantos eu tenho cadastrado, uma média, né, de quantos eu tenho cadastrado acima de 60, de 61, de 62. Mas eu não sei quantas vacinas vão vir. Não existe um número padrão de remessa. Eu tive remessa de 50 vacinas e eu tive remessa de 600. A última a gente recebeu 600, era para dose 2, mas eu recebi 600. Então eu não tenho como prever. Eu só fico sabendo quantas vacinas eu vou receber um dia antes e às vezes até no mesmo dia que eu vou retirar a vacina. E corre o risco de às vezes aquilo que é determinado vir menos ainda, isso, né? Corre esse risco. Secretária, eu estou com as imagens prontas, chama para nós aí agora o Carlson Santos, que isso aconteceu agora de manhã. Claro que obviamente nós não vamos soltar o áudio, porque ele se refere à cidade, mas pode soltar, Carlson. Pode soltar, né? Olha o trabalho que está sendo realizado na Avenida Kendi Nakai. Pessoal da equipe de saúde, bombeiros, viaturas, né? Toda uma estrutura de corpo de bombeiros, da vigilância sanitária, o pessoal da Secretaria de Saúde, com as 2 viaturas da fiscalização da Covid-19, fazendo a orientação à população daquele município sobre a portabilidade da máscara, do álcool em gel, passando a informação, campanhas educativas com apoio da Polícia Militar. Eu trouxe esse daqui de exemplo, secretária, para perguntar para a senhora, aqui em Chapadão do Sul não acontece por quê? Falta equipe, falta apoio da Polícia Militar, falta apoio da Polícia Civil.
falta apoio do corpo de bombeiro. O que acontece que aqui não é realizado esse trabalho, secretária? Bom, não exatamente porque a gente trabalha com uma equipe bastante reduzida, sim, né? O pessoal da vigilância sanitária, né, para fazer todo o processo de fiscalização, a gente conta com apoio, né, com outros funcionários da prefeitura, de outros setores, né, que a gente pede apoio também. Mas o que a gente tem adotado? A gente tem adotado uma política de conscientização mais online mesmo, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito, né? Porque assim, cada município, cada território, ele vai, né, trabalhar de acordo com as suas especificidades. Então, aqui a gente tem trabalhado assim de uma forma mais online mesmo, né, do que uma forma mais física ali, de repente, de estar fazendo essa intervenção mais corpo a corpo, porque é uma intervenção corpo a corpo, né? Sim, claro. Então, assim, a gente tem até evitado, porque a gente precisa dar o exemplo também, né? E a gente tem evitado também essa forma de conscientização. Olha, eu como cidadão comum, eu sou obrigado a discordar da senhora, mas como repórter, como entrevistador, tenho que concordar com a senhora. Eu, como cidadão, não concordo com a opinião da senhora. Eu acho que deveria estar na rua assim, levando informação, com carro de som, com folder, com folheto. Domingo à tarde a gente vê as praças lotadas de jovens ali praticando esporte, praticando uma série de coisas. Falo isso como cidadão comum. Como entrevistador, eu tenho que acatar e respeitar a opinião da senhora. Bom, já explicado quanto a isso... Mas é importante, deixa eu já também... Eu acho interessante colocar, e eu tenho falado muito isso, que a tua opinião, igual você está falando, como usuário, né, como a população em si, é disso que a gente precisa. Porque assim, às vezes a gente está indo por um caminho e você fala assim, não, acho que a gente está indo por esse caminho e tal, e de repente não é isso que as pessoas, né, estão esperando. E essas contribuições elas são extremamente bem-vindas. Sim, né? Claro. Então, todas as pessoas que me procuram ou que mandam para mim alguma solicitação, porque nós todos somos fiscalizadores, né? E é importante que realmente a gente tenha essa consciência, que a gente faça essas provocações. E é uma provocação que é uma provocação muito válida. Pode ter certeza que eu vou amadurecer a ideia. É por isso que eu trouxe essas imagens aí, né? Para também provocar a senhora. Sim, né? Eu não estou dizendo que não perfeito. estão trabalhando, né? Não estou dizendo, entenda-se bem, né? Deixando bem claro. A senhora já disse, a equipe é reduzida, né? Mas eu imagino, acho que na pandemia aí poderia emergencialmente ser contratado, sei lá, né? Através de lei, parece que existe aí. Bom, esse não a pauta, não é o propósito de hoje. É da gente falar de vacinação. Secretária, olha, e continua vindo aqui que tá uma polêmica aí, e o pessoal continua mandando aqui, olha, carro para vereador, se precisar, seria carro popular. É muita falta de respeito. Comprar um carro de 294 mil e os bonitão querendo andar de carrão. Não se identificou aqui, como é que é aqui? Bom, colocou aqui um ouvinte. Com a palavra, repito, a Câmara de Vereadores, né? Secretária, começou também, o Guerino Pério, o secretário de Educação, esteve aqui na semana passada, a gente falando sobre a vacina do HPV para jovens, né? Qual é a idade mínima para meninos e meninas tomarem essa vacina? Bom, a vacina do HPV, ela é liberada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14. A vacinação do HPV, ela sempre ocorreu, ela tem disponível nas unidades de saúde, que os pais podem levar os adolescentes procurarem nas unidades, e ela sempre foi feita nas escolas. Nós mandávamos a autorização para os pais, explicando qual a vacina, qual a importância da vacina, e os pais autorizavam, né, assinava se autorizava ou não, e a criança retornava, o adolescente, né, retornava com a autorização assinada e com a carteirinha de vacinação, e nós fazíamos a vacinação nas escolas. Ano passado e esse ano, em função da pandemia, isso não ocorreu. E muitos pais não se atentaram, até mesmo porque muita gente não está saindo de casa, e é muita coisa mesmo acabar não se atentando que tem essa vacina. Ela existe, ela é importante,
e muitos pais não procuraram as unidades de saúde para fazer. E a nossa meta está bem baixa. Ela é uma vacina de extrema importância, que previne, né, o câncer de colo de útero na mulher, previne o câncer de pênis, o câncer de ânus, o câncer de boca, de garganta. E ela não foi tão aderida pelo fato de não estar tendo aula. Então, é um recado para os pais estarem procurando as unidades de saúde, que esse ano não tem como procurar na escola, as unidades de saúde para estarem realizando a vacina do HPV em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. E quem não pode tomar a vacina? Não tem restrição da vacina. Não tem restrição. Alguns alérgicos à composição, mas isso acho que é cada caso, né? Caso a caso, ser avaliado lá na unidade se é alérgico a algum componente da vacina. É a única restrição. Existem tipos diferentes da vacina do HPV? Não. Não? Não. Existem no particular, né? Outros tipos, mas a nossa... Que é a bivalente e a quadrivalente, né? Isso. E essa é somente disponibilizada na rede particular. Isso. Né? Pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, é essa que é disponibilizado aí para meninos e meninas, né? Eu vou aproveitar sim, à vontade. E falar também sobre a vacina a meningo ACWY, que previne contra a meningite dos tipos A, C, W e Y. Ela é uma vacina que até pouco tempo atrás ela também era disponibilizada apenas na rede particular e agora ela é disponibilizada para adolescentes de 11 e 12 anos. A gente pede também para os pais estarem procurando as unidades de saúde para estarem fazendo essa vacina. Faz pouco tempo, eu não me recordo se foi ano passado ou ano retrasado que ela entrou, mas também por causa da pandemia a gente não conseguiu administrar de forma eficaz essa vacina pela falta das aulas. Muito bem, agora deixa eu voltar com a secretária para a gente falar sobre a pasta, né, secretária? Nós, lamentavelmente, infelizmente, foram 34 óbitos pela Covid aqui em Chapadão do Sul. Nós temos hoje aí 11 pessoas internadas com 5 leitos em UTIs ocupados no município. Isso. Como é que está? Que apanhado a senhora faz hoje, secretária? Das últimas semanas e lamentavelmente, infelizmente, aí gostaríamos que estacionasse por aí, ficasse somente em 34, né? A gente recebe notícia constantemente aí do ex-vereador, amigo particular da gente, empresário Tenorinho, está reagindo bem, graças a Deus, reagindo muito bem. Mas que balanço a senhora faria hoje, secretária? Tem passado o sufoco? Como é que está a equipe? A equipe está bem? Claro que, obviamente, existem dificuldades, né? Correu-se o risco aí no estado, existe uma medicação, me corrija, Bruno, se eu estiver errado, parece que para entubar, não sei se uma anestesia, correu-se o risco, não o município, mas a nível de estado, essa medicação, principalmente na capital, ficar sem. E aqui, como é que está a situação, secretária? Importante a gente trazer um pouco, né, da situação que a gente está vivenciando hoje. Bom, o que a gente percebe? Né, a gente tem basicamente ali, fazendo um acompanhamento da última semana, cerca de 4 a 5, 6 casos dia, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, é pouco por dia, mas vamos calcular isso no mês, né? Dá um quantitativo considerável. Mas, acho que assim, a preocupação maior não é exatamente quantos a gente tá aumentando de casos por dia, porque tem pessoas que vão passar pela Covid como se fosse uma gripe e pronto, acabou. O problema é outras pessoas, né, que está com um pouco mais sensível, com uma imunidade um pouco mais baixa, e exatamente essas pessoas elas vão sofrer maiores complicações, dependendo, né, se tiver alguma morbidade ou não. Então, essa é a preocupação. Então, não adianta as pessoas ficar pensando, mas eu estou bem, não sei o quê, e tal. E o que a gente tem percebido? Que está caindo essa faixa etária, né? Então, assim, as pessoas elas não estão preocupando, né, consigo mesmo, porque eu sou jovem e tal. E aí, o que acontece? Antigamente a gente estava preocupando, os jovens eles estão levando para os seus pais, né, para os seus avós. Não, eles já estão sendo acometidos de uma maneira até considerável, né? Então, assim, a gente precisa, né, voltar a se conscientizar, né, da gente continuar seguindo todos os protocolos de segurança, por mais que a gente está recebendo vacina, né, esse quantitativo de doses não é um quantitativo de doses muito elevado, o suficiente para falar, não, nós vamos vacinar, né, todo mundo. Não. Né? E outra coisa que é importante falar a respeito das vacinas,
é que nesses últimos lotes a gente não está conseguindo aspirar o quantitativo que seria, né? Então, o que eles colocam? Nós vamos mandar frascos de 10 doses, né? E a gente não está conseguindo aspirar as 10 doses, está aspirando 10 doses. Foi uma coisa que até eu fiz a provocação no grupo dos secretários, né, para passar, né, para que eles possam fazer uma nota oficial informando isso, porque senão daqui a pouco o povo vai sair. Porque chegou a nota, a gente já fala, chegou 300 doses para Chapadão do Sul. Mas na hora de falar assim, quantas pessoas foram imunizadas? Não foram as 300. Por que não foram? Porque não está se aspirando as 10 doses. Né? Então, assim, é uma coisa que também a gente já levantou. Então, isso aconteceu em vários municípios. Né? No Brasil inteiro, no Jornal Nacional até, né, mencionou essa situação. Né, que está se fazendo, né, precisa fazer uma nota em relação a isso. Então, um dos pontos que eu também queria trazer, né, para informar a população que esse é o nosso papel, né, ser o mais claro possível. E com relação aos sedativos, né, que são as medicações que são utilizadas, né, nas UTIs, realmente, em função da alta procura, a gente está tendo muita dificuldade, sim. Hoje a gente até tem um funcionário nosso que foi buscar uma medicação em Aparecida de Goiânia. Né, a gente até está fazendo todo esse trabalho, né, bastante intensivo para que a gente não fique sem, porque ficar sem é muito complicado, né? Corre-se um risco muito grande. Então, a gente teve até que organizar toda essa logística para ir buscar, porque o aumento da procura faz com que, né, você reduza o quantitativo no mercado. O mercado hoje, fornecedor especializado, ele não está tendo tempo hábil, talvez, de produzir, conseguir entregar devido a esse aumento altíssimo aí, né? Porque o Japão já anunciou lá a quarta onda da Covid lá. E aí fica aquela pergunta, será que chega aqui? Quanto tempo leva, né? E quanto à nova variante da cepa 1, secretária, aqui já temos algum caso ou não? Graças a Deus não temos nenhum identificado ainda, né, Bruna? Que maravilha, né? Muito bem, são 11h52. Secretária, eu não posso deixar de voltar a bater nessa tecla também, porque eu sei o quanto é sofrido a pessoa se deslocar. Agora, felizmente, Cauê aí até Cacilândia estão arrumando, o trecho tá bom, mas a rodovia ruim, por mais que o carro seja bom, a pessoa vai tomando pancada, vai tremulando, para fazer hemodiálise lá na cidade de Paranaíba, segunda, quarta e sexta, né? E aqui, aliás, na realidade são diariamente, né? Que é a cada 3 dias, uma turma segunda, quarta e sexta, outra terça, quinta e sábado. Eu acho que é assim, não é, Bruna? Não é assim? 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, né? E aqui, quando nós vamos ter a nossa hemodiálise aqui, secretária? Essa questão da hemodiálise, ela não é tão simples, né? Porque você precisa fazer todo um investimento, toda uma estruturação, você tem que ter todo, né, todo um espaço. Então, a gente está analisando, né, estudando essas possibilidades, que aí você precisa também ter o nefrologista, né, que não é um profissional que você encontra, né, fácil no mercado também para trazer. Então, tem toda uma estrutura que precisa ser organizada, né? Costa Rica, se não me engano, iniciou um processo de montagem dessas estruturas que pelo que eu fiquei sabendo, ultimamente não estava nem funcionando ainda, né? Então, assim, não é fácil, mas é uma coisa que a gente entende a importância, né? Que com certeza a gente está ofertando serviço, mas nada melhor do que a gente ofertar o serviço com comodidade, né? Sim, claro, dentro da cidade, né? Até porque reduziria custos também, né? Reduz custo. Muito bem, agora eu não sei se a Bruna pode responder, ou a secretária. Vamos falar agora sobre a vacina do influenza H1N1. Né? Quantas pessoas existem cadastradas hoje para tomar essa vacinação? Quem pode tomar, quem não pode? A idade mínima e a idade máxima para que essa vacina do H1N1 ou a influenza, ou a vacina da gripe, como é popularmente conhecida, né? Quem pode tomar e quem não, Bruna? Bom, enfim, a vacina da gripe, ela já existe, né, há muitos anos e não teve grandes mudanças. Os grupos prioritários continuam os mesmos. A diferença é que inverteu-se a sequência. Sim. Acima de 60 anos, todo mundo pode tomar. Não existe cadastro, ela é da mesma forma que era nos outros anos, diferente da vacina do Covid, que é uma vacina nova.
A vacina da gripe, qualquer pessoa acima de 60 anos vai poder procurar. Qual que é a mudança? Os anos anteriores, a gente sempre iniciou pelos idosos. Porém, este ano, em função da vacinação do Covid, que está acontecendo de tão grande importância, a gente não pode parar essa vacinação do Covid e não pode se tomar as duas vacinas juntas. A gente precisa do intervalo de 15 dias, 14 dias, na verdade, de uma para outra. Então, neste ano, em função da vacinação do Covid estar acontecendo simultaneamente e nós estarmos vacinando os idosos agora, a vacina da gripe começa contemplando crianças de 6 meses a menores de 6 anos, então até 5 anos, 11 meses e 29 dias, a partir do momento que faz 6 anos, não toma mais a vacina da gripe pela rede pública. Gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que ganharam filho, né, até 45 dias, os indígenas, que nós não temos aqui, e os trabalhadores da saúde. A campanha começou no dia 12, segunda-feira agora. Sábado nós vamos ter o dia D, que é aquele sábado que fica aberto o dia todo, como teve todos os anos. E aí a próxima etapa, que vai ser a partir do dia 11 de maio, que a gente vai estar vacinando os idosos e os professores. Mas não existe cadastro, é da mesma forma que aconteceu todos os anos. A gestante com a carteirinha de gestante, trabalhador de saúde com olerite, né, ou comprovação, e as crianças por idade. Na campanha geral, do calendário geral, aqui em Chapadão do Sul, as mães, os pais têm comparecido, têm levado os filhos para cumprir o calendário de vacina, ou está tendo aí muita falta aí os pais, devido à pandemia, tem medo de levar o filho na unidade de saúde, achando que vai contaminar? Como é que está essa situação aqui, Bruna? A nossa cobertura sempre foi muito boa em Chapadão. E realmente teve uma queda no geral, né, de toda a vacinação em função da pandemia, até porque antes a gente verificava, eu não consigo trazer números específicos de cada uma, para você agora que eu não trouxe. Mas em função das escolas, antes a gente, quando ia fazer a matrícula da escola, pedia-se a cópia da carteirinha e a gente ia de tempo em tempos, né, as agentes de saúde, em conjunto com as enfermeiras, a gente fazia essa verificação de situação vacinal nas escolas. Escola, creche, uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, dependendo da faixa etária. Nós íamos até a escola, pedia a carteirinha, verificava e mandava um recado para os pais, avisando que tinha uma vacina atrasada, e a gente também anotava o nome dessas crianças para a gente estar entregando aos ESFs e estar cobrando esses pais, né, de estar indo levar a criança. Esse ano passado e esse ano, em função da ausência das escolas e creches, teve uma redução do número de vacinas. Mas é importante a gente ressaltar que o Covid, ele surgiu, porém as outras doenças continuam existindo, né? Exatamente. E, às vezes eu vi um comentário esses dias na rua, assim, falando assim, depois que apareceu o Covid, ninguém mais morreu de dengue, ninguém mais... Não, continua, as outras doenças continuam existindo da mesma forma, porém não é tão divulgada mais porque o Covid, ele tomou espaço de toda a divulgação, de toda a mídia, mas as outras doenças continuam existindo. Estão aí, né? Sim, continuam acontecendo, e é importante levar as crianças, sim, tem toda a forma de organização das unidades para que não haja contaminação. Em algumas foi colocado tenda para o lado de fora, em algumas tem aquele espaço para fora para não ter contato, realmente ficar em sala fechada. Bom, chegando uma pergunta aqui do Anderson Abreu de Jesus. Boa tarde. Sobre a vacinação dos professores, será estendido para os servidores técnicos da educação a vacina? Sim, sempre foi. Na verdade, assim, as vacinas da gripe são apenas os professores. Deixa eu pegar aqui. Inclusive aqui ele questiona também, só complementando, né? Deixa eu refazer aqui a pergunta, Bruna, do Anderson Abreu de Jesus. Boa tarde. Sobre a vacinação dos professores, será estendido para os servidores técnicos da educação a vacina? Serão vacinados os professores de todas as esferas municipal, estadual e federal? Os técnicos não, né? Não, só os professores. A da gripe sempre foi só os professores. Sim. E aí teve um ano que entrou os monitores, mas esse ano, a princípio, eu não lembro porque eu estava de licença, mas ano passado, se eu não me engano, foi adquirida a vacina. Eu não sei se você estava... Não, né? Eu também estava de licença no passado, mas foi adquirida uma vacina, porque a vacina da gripe, que é o que a gente está falando, né, agora,
A vacina da gripe, ela já pode ser comprada. A da Covid ainda não, está começando agora, mas da gripe ela já pode ser comprada. Então foi comprada uma quantidade para ser feita nos outros profissionais de toda a prefeitura. Eu não sei esse ano se vai ser comprado ou não, a gente está começando a campanha agora. Mas o que vem do Ministério é apenas professores. Muito bem, pontualmente meio-dia, nós já estamos em cima do horário, mas claro que obviamente eu não poderia deixar de perguntar à secretária, que a Bruna citou, né, depois aí da Covid ninguém mais morreu de dengue, né? E claro que obviamente eu não sei se é subordinada à pasta da senhora, mas a gente tem acompanhado aí o carro do Fumacê do município realizando esse trabalho. Agora, graças a Deus, não é mais aquele veneno fedido, né? Parece que ele tem aí um odor de menta, uma coisa assim. Poderia fazer de tutti-frutti também, né? Mas como é que está o trabalho, como é que está a situação real de notificações de casos de dengue no município hoje, secretária? Bom, o pessoal estão trabalhando bem intensivamente, né, nas orientações. Então, assim, nós tivemos até agora 206 notificações e 13 casos confirmados, né? Então, assim, é um número bem aquém daquilo que a gente já enfrentou antes. Né, o pessoal o fato da gente ter adquirido, né, o próprio aparelho, o Fumacê está nos ajudando muito. O pessoal já está fazendo toda a logística, já passou no Esplanada, Polo, Centro, hoje estava passando no Framboyant e a gente está dando continuidade, né, nos demais bairros, né? Lembrando que o Fumacê, né, ele é um componente químico, então às vezes as pessoas, mas assim, só passou uma vez. Ele tem toda, né, uma determinação que diz, olha, não pode sair por aí passando todo dia, né? Então assim, tem toda uma logística. É importante que as pessoas compreendam, né, que a gente está lidando com um componente químico, né, que tem a sua utilidade sim, mas ela tem que ser controlada. Muito bem, Bruna, para a gente concluir sobre as vacinas, algo mais que você gostaria de informar aos nossos telespectadores? Fique à vontade. Muitas pessoas estão questionando sobre a forma que a gente está divulgando, né? Muita gente liga lá e fala, mas não fiquei sabendo que ia ter vacina, quando eu fui já não tinha mais. É importante ressaltar que a gente não fica segurando vacina. A vacina às vezes chega à noite, no outro dia de manhã a gente já tenta aplicar. E essa forma de agilidade na aplicação, obviamente que vai dificultar um pouco a divulgação, né? A gente está divulgando sempre pelo site da prefeitura e as redes sociais, tanto da prefeitura quanto da rádio, né? Das mídias locais ajudam a gente a divulgar, mas a gente pede para as pessoas ficarem de olho sempre no site oficial da prefeitura. É a nossa forma oficial de divulgação. A gente não tem mais condições de ligar para todo mundo que está cadastrado. Muitas pessoas ligam lá e falam, mas eu fiz o cadastro e até agora ninguém me ligou. A gente não tem, como o grupo cada vez maior, né? Os 80 anos a gente estava ligando, até 75 a gente estava ligando. Mas o grupo aumentou muito, agora de 60 anos eu tenho mais de 300 idosos, eu não consigo ligar de um dia de noite até outro dia de manhã. Então a gente está divulgando sempre pelo site da prefeitura. Outra coisa que eu acho importante colocar também, que a gente está fazendo no formato drive-thru, que é de carro, né? Para evitar o contato entre pessoas, para evitar aglomerações. Nós não temos um espaço que caiba 300 pessoas, todas sentadas, todas com distanciamento mínimo. Então a gente pede que quem tenha carro, que vá de carro. Quem não tem, obviamente que vai ir a pé, a gente tem um lugar organizado, mas não cabe muitas pessoas. Então deixar para ir a pé só quem realmente não tiver condições de ir de carro. Tem causado alguns transtornos lá na hora, porque algumas pessoas estacionam o carro, descem, vão de a pé e acabam passando na frente daqueles que chegaram de carro. Então a gente pede assim, por favor, quem tem carro, para estar indo de carro, para evitar todo esse transtorno, essa aglomeração, para a gente conseguir manter a organização na hora da vacina. Posso fazer só mais uma colocação? Sim, não, à vontade, claro. É importante a vacinação, informar. Ela está acontecendo simultaneamente agora, né? Covid e a vacinação da influenza. Quem tomou a vacina do Covid tem que esperar 15 dias para fazer a vacina da influenza. Às vezes, naquele desespero de tentar se imunizar logo de tudo, não se atenta a isso. Lá na hora a gente está avisando, mas se a pessoa não falar que fez a vacina da gripe, a gente não vai saber, não tem como a gente consultar de nome por nome. Então, observar isso, quem tomou a vacina do Covid tem que esperar 15 dias para tomar a vacina da influenza, porque tem os profissionais de saúde que já estão tomando a da influenza e que ainda estão tomando a do Covid, né, as segundas doses. Então, tá atento a isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava falar. Fique à vontade aí que... Só uma observação que acho que foi colocada sobre o número de UTIs na cidade, o número de óbitos. Infelizmente, se isso fosse um problema só de UTI, não teria morrido mais de 300 mil pessoas no Brasil, né? Tem cidades com problema de UTI, tem cidades que não. Então, não é só a UTI que salva a vida. Às vezes tem todo o equipamento, tudo, né? A prefeitura adquire tudo, mas tem aquela pessoa que tem alguma morbidade, que tem uma predisposição a ter complicações, que ela vai e a óbito independente do que se faça, independente do recurso que a gente tem de utilizar. A gente precisa conscientizar as pessoas que não é só um papel da saúde, só um papel da prefeitura. As pessoas precisam se conscientizar. Não somos nós que transmitimos a doença, é de população a população. Então, enquanto houverem festas, enquanto houverem comércios lotados, pessoal sem máscara, aglomerações, festas, a gente não vai ter controle. Nós podemos ter 50 leitos de UTI que nunca vai ser o suficiente. Não é a UTI que salva a vida, mas sim não pegar a doença e essa conscientização. E vou aproveitar o gancho, você comentou, acho que é muito válida a ideia, a gente não copiar, mas utilizar as ideias né, dos municípios vizinhos. A gente tem um grupo de enfermeiras das vigilâncias aqui de Paraíso, Costa Rica e Chapadão do Sul, que a gente troca muita experiência, assim, como que vocês estão fazendo, quando acontece isso, o que você está fazendo para, né, traçando estratégias mesmo, utilizando ideias. Eu acho muito legal isso de você trazer ideias de outros lugares sobre a conscientização. Mas eu acho que hoje eu não conheço ninguém que não saiba a importância de usar a máscara e usar o álcool e evitar a aglomeração. Ou sabe e faz que não sabe, né? Faz que não sabe. Eu acho que todo mundo sabe da importância. É sim válido a gente fazer divulgação na rua e conscientização, porém é algo que todo mundo está careca de saber. Eu acho que é importante a população se conscientizar. Enquanto a população não se conscientizar, não adianta a gente fechar o comércio, mas as casas de piscina estão lotadas de gente. Não adianta a gente fechar a casa de piscina, mas as festas em fazenda, que a gente não fica sabendo, está lotada de gente. Então, eu acho que é importante a conscientização mesmo. A Valéria ressaltou também sobre os óbitos não estão acontecendo mais apenas em idosos e pessoas com morbidades. A gente teve nas cidades vizinhas aqui, muito próximo, até pessoas conhecidas aqui da nossa cidade, pessoas de 31 anos, de 34 anos, que não tinham nenhuma morbidade e que foram atendidas, que tiveram recurso de UTI, de tudo, e que infelizmente foram a óbito. Vamos pegar aqui o casal, né? O vereador Antônio Rodrigues e a esposa, sim, advogada, ela com 37, ele 50 e pouco, não tinham comorbidades, não tinham nada, mas infelizmente a doença venceu, né? Não tem UTI, não tem medicamento nenhum exatamente, que vai salvar, a não ser o isolamento mesmo. Muito bem, agora são 12:08. Bruna, muito obrigado por essas informações. Secretária, também eu quero deixar o microfone à sua disposição para algo mais que a senhora queira informar. E agradecer a sua estadia, a sua vinda conosco aqui, trazer essa informação, explicar à população e, claro, falar, né, do que está acontecendo e do que está sendo feito na saúde aqui em Chapadão do Sul. Bom, eu agradeço o espaço, né, me coloco à disposição, a equipe está trabalhando intensivamente, né, não só em função da Covid, mas em função de todas as demandas, né, que a pasta tem, e estamos em busca de fazer o melhor para ofertar uma saúde de qualidade, né, para os nossos munícipes, né, e gostaria também de, né, ressaltar para a população que realmente o primeiro cuidado ele tem que ser o cuidado pessoal, né, é a consciência mesmo das pessoas, né, para que façam todos os processos de profilaxia, né, continuem lá usando álcool, lavando as mãos, né, aquilo que a gente está falando todos os dias e que as pessoas às vezes estão falando, né, igual a Bruna falou, estão careca de saber, né, então assim... Nada referente a mim, tá, gente? Tá? E até agora nada, né? As pessoas não estão levando a sério. Infelizmente, né? E o mais importante é que a gente, porque até então, é igual a Bruna falou, estamos investindo, né, em montar mais 2 unidades, né, para nossa UTI, mas não adianta, vai montar 10, 15, 20 e não vai resolver a situação, né? Então, assim, pedir também para as pessoas que fiquem atentos, né, às campanhas de vacinação, lembrando, né, para o pessoal que está aguardando o D2, né, chegou no tempo certo, fica atenta para, né, para nossa divulgação, a gente coloca na mídia. Eu sei que às vezes não é com tempo longo, porque a gente
por exemplo, hoje, né? Hoje já é quarta-feira, a gente não tem nem notícia de se vai receber vacina, não. Aí, de repente, chega amanhã às 7 horas da noite, coloca no grupo, olha, vai ser disponibilizada a vacina e tal. E muitas vezes a gente vai buscar vacina, manda o motorista, a gente não sabe nem que quantidade vai vir. Né? Tem tudo isso, que, né, que as pessoas às vezes não entendem, mas a gente está fazendo o nosso melhor, né, o máximo que a gente pode para que a gente consiga, né, trabalhar intensivamente na contenção desse vírus. Muito obrigado, secretária. Obrigado, Bruna. Um bom trabalho a todos vocês lá, tá bom?